milionário tinha certeza do fim do casamento e já estava envolvido com outra. Mas um dia antes de assinar o divórcio, teve uma noite de amor com a esposa. Dias depois, congelou com um segredo que descobriu. O ar no apartamento de cobertura parecia vibrar com palavras não ditas. Do outro lado da mesa de jacarandá, perfeitamente posta para dois, Gustavo mal tocara no risoto de camarão com limão siciliano, seu prato favorito. Ele mantinha os olhos fixos no celular, a luz fria da tela criando uma barreira invisível entre eles. Cada vibração discreta do aparelho sobre a madeira polida era como uma pequena facada no coração de Beatriz. Era ela, Bianca, a tenista de corpo escultural e sorriso fácil que havia roubado não apenas o tempo de Gustavo, mas a alma de seu casamento. Beatriz sentiu o gosto metálico da bile na garganta. Humilhação. Era essa a palavra. Ali estava ela, em um esforço final e desesperado, tentando salvar um navio que já havia afundado. A ideia, ou melhor, a súplica, viera de sua melhor amiga, Clara. Bia, lute pelo seu casamento, não entregue 10 anos de bandeja, faça-o lembrar de quem você é, da mulher por quem ele se apaixonou. As palavras de Clara ecoavam em sua mente enquanto ela observava Gustavo, tão perto e, ao mesmo tempo, a um universo de distância. A reunião com os advogados é amanhã às 10, certo? Ela perguntou, a voz cuidadosamente calibrada para soar casual, enquanto se servia de mais uma taça de vinho. O álcool ajudava a anestesiar as pontas afiadas da dor e a lhe dar a coragem que lhe faltava. Sim, Beatriz, às 10, ele respondeu, sem desviar os olhos da tela. Não se preocupe, eu não vou me atrasar. Sou o maior interessado em resolver isso. A frase, fria e burocrática, quase a fez desistir. O maior interessado, como se o fim da vida deles fosse apenas um item a ser riscado de sua lista de tarefas. Mas então, ela se lembrou do conselho de Clara. Lutaria até o último minuto. Com um suspiro que ela disfarçou como relaxamento, Beatriz se levantou. A música suave de Xadê, escolhida a dedo, preenchia o ambiente, uma trilha sonora de tempos mais felizes, de noites em que a sedução era um jogo entre dois, não um ato unilateral de desespero. Ela usava um vestido de seda preto, simples, mas que deslizava por seu corpo a cada movimento, insinuando as curvas que ela sabia que ele um dia desejara ardentemente. Por baixo, a lingerie mais linda que encontrara, uma armadura secreta de confiança. Mais uísque, ela ofereceu, aproximando-se dele com a garrafa do single malt envelhecido que ele tanto apreciava. Ao se inclinar para servir, ela permitiu que o tecido do vestido se afastasse ligeiramente, revelando a curva de seu ombro e o início do decote. Ela o sentiu prender a respiração por uma fração de segundo, um pequeno sinal, uma vitória minúscula. Ele ergueu os olhos do celular e pela primeira vez naquela noite, ele realmente a viu. Viu a mulher, não a futura ex-esposa. Seus olhos percorreram o vestido, o cabelo solto caindo em ondas suaves, o perfume dela, o mesmo que usava quando se conheceram, pairando no ar. Obrigado, ele disse, a voz um pouco rouca. Ele pegou o copo, seus dedos roçando os dela. Uma corrente elétrica, fraca, mas inegável, passou entre eles. Beatriz voltou para seu lugar, o coração martelando contra as costelas. O jogo era perigoso. Cada passo em falso a faria mergulhar ainda mais fundo no poço da humilhação. Mas a visão do desejo, mesmo que fugaz, nos olhos dele, a impulsionou. Ela se recostou na cadeira, cruzando as pernas lentamente, o tecido de seda subindo por sua coxa. Sabe, eu estava lembrando da nossa primeira viagem a Paris. Ela começou, a voz baixa e melódica. Daquela noite em que nos perdemos em Montmartre e acabamos dançando na rua ao som de um acordeão. Você me disse que eu era a mulher mais linda que já tinha visto.
Gustavo bebeu um gole generoso de uísque, o olhar fixo nela. A máscara de empresário indiferente estava começando a rachar. Isso foi há muito tempo, Bia. O apelido escapou, íntimo e carregado de história. Não parece tanto tempo assim, ela sussurrou. Ela se levantou novamente e caminhou até a janela, dando-lhe as costas, sabendo que ele a observaria. A silhueta dela contra as luzes da cidade era uma imagem poderosa. Ela sentia o olhar dele queimando em suas costas. A dúvida começou a corroê-la. O que ela estava fazendo? Implorando por migalhas de atenção de um homem que a trocaria por outra no dia seguinte? A vergonha a inundou, mas ela a empurrou para o fundo. Não! Era a sua última cartada. Ela se virou e o encontrou de pé, a poucos metros dela. A atmosfera estava carregada, densa de desejo contido e anos de memórias. Ele deu um passo em sua direção. Ela, em um movimento instintivo de autoproteção, misturado a uma estratégia cruel, deu um passo para trás. Um sorriso enigmático nos lábios. A caça e o caçador haviam trocado de papéis. A confusão no rosto dele era evidente. Ele a queria. E isso o estava deixando louco. "O que você está fazendo, Beatriz?" ele perguntou, a voz tensa. "Apenas preparando as bebidas", ela respondeu inocente, caminhando de volta para o bar. "Acho que ambos precisamos de mais uma dose." Desta vez, quando ela se inclinou sobre a mesa para pegar o copo dele, ele foi mais rápido. Sua mão agarrou seu pulso, firme. A outra mão foi para sua cintura, puxando-a com uma força que a deixou sem ar. Em um movimento fluido, ele a sentou em seu colo. O choque do contato, pele contra pele, calor contra calor, incendiou o ar. "Não brinque comigo", ele rosnou, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente com cheiro de uísque. O coração dela disparou. Medo, excitação, triunfo. Uma mistura perigosa. Ela abriu a boca para falar, para dizer o nome dele, para perguntar o que aquilo significava. Mas ele foi mais rápido. Ele cobriu a boca dela com a sua. Um beijo avassalador, faminto, que não pedia, mas tomava. Era um beijo de saudade, de raiva, de um desejo que ambos pensavam estar morto e enterrado. As mãos dele percorreram suas costas, seus cabelos, puxando-a para ainda mais perto, como se quisesse fundi-la a ele. As mãos dela, que a princípio resistiram, renderam-se, agarrando-se aos ombros largos dele, correspondendo ao beijo com a mesma intensidade desesperada. Ela tentou se afastar por um segundo, para respirar, para entender. "Gustavo, nós..." Ela começou a dizer, a voz trêmula. Ele colocou um dedo sobre os lábios dela, silenciando-a. "Não fale", ele sussurrou, os olhos escuros e cheios de uma emoção crua que ela não via há anos. "Só por esta noite não fale." E ali mesmo, na sala de jantar, com os pratos do último jantar ainda na mesa e a música como única testemunha, eles se amaram. Não foi terno, foi urgente, quase selvagem, uma colisão de corpos e almas que tentavam, em um ato final e catártico, dizer tudo o que as palavras não conseguiam mais expressar. Quando terminou, o silêncio que se instalou era ainda mais pesado do que antes. Gustavo a afastou gentilmente de seu colo. Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos em um gesto de profunda confusão e caminhou sem olhar para trás em direção ao quarto. O som do chuveiro ligando foi como um balde de água fria na pele febril de Beatriz. Ele não disse nada, nenhuma palavra de conforto, de arrependimento, de esperança. Minutos depois, ela o ouviu deitar-se na cama. O silêncio do quarto era um grito. Beatriz permaneceu na sala, o corpo dolorido, o vestido de seda amassado, a maquiagem borrada pelas lágrimas que agora corriam livremente. Ela tinha conseguido. Tinha despertado o desejo nele. Tinha tido uma última noite. Mas o resultado era o mesmo. Ele se foi, refugiando-se no silêncio do quarto, deixando-a sozinha com os destroços de sua última tentativa.
Ela olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Em menos de 10 horas, eles estariam em uma sala estéril, com advogados como testemunhas, assinando o fim de tudo. O choro dela era silencioso, um soluço contido de quem sabe que não há mais nada a ser feito. A batalha estava perdida. Um misto de arrependimento por ter feito o que fez. Agora, só restava esperar pela execução. No quarto, Gustavo encarava o teto. Seu corpo latejava, sua mente era um turbilhão. O celular na mesa de cabeceira vibrou, iluminando o nome Bianca na tela. Ele olhou, sentiu um nó no estômago e, pela primeira vez em meses, ignorou. Ele virou para o lado, fechou os olhos e mergulhou em um sono inquieto, o cheiro de Beatriz ainda em sua pele, a confusão semeada em sua alma. Ele não sabia, mas naquela noite, o que ele pensava ser um ponto final era, na verdade, uma vírgula que mudaria tudo. A noite não trouxe sono, apenas uma vigília longa e dolorosa. Beatriz viu as primeiras luzes do dia pintarem o céu de cinza através da janela da sala. O mesmo cinza que sentia na alma. Cada minuto que passava era uma contagem regressiva para o fim oficial. Ela não esperou por ele. Levantou-se do sofá onde passara a noite, tomou um banho rápido e vestiu-se com a precisão de um soldado se preparando para a batalha final. Um terninho de linho bege, elegante e impessoal. Uma armadura para esconder as rachaduras por dentro. Antes das 7, ela já havia saído do apartamento, deixando para trás o cheiro de uísque e desilusão. Gustavo acordou com o som do próprio alarme. O lado de Beatriz na cama estava intocado, frio. Ele se sentou, a cabeça pesada, e a noite anterior o atingiu como uma onda. A imagem dela no vestido de seda, o beijo faminto, a rendição mútua no sofá da sala. Uma loucura. Uma indecisão torturante começou a corroer sua determinação. O que ele tinha feito? O que aquilo significava? Antes que pudesse se aprofundar no turbilhão de seus pensamentos, o telefone tocou. Bianca. A voz dela era como um raio de sol, vibrante e cheia de promessas. Pensando em você, meu campeão. Mal posso esperar pela nossa noite. Tenho uma surpresa que você vai amar. As palavras dela eram um bálsamo para seu ego ferido e sua confusão. Eram fáceis, descomplicadas. Eram o futuro que ele havia escolhido. A hesitação se dissipou, substituída pela lógica fria que o guiava nos negócios. O que aconteceu com Beatriz foi um deslize, uma despedida inadequada. Nada mais. Quando chegou ao escritório de advocacia, Beatriz já estava lá, sentada em uma poltrona de couro, a postura ereta, o rosto uma máscara de neutralidade. Seus olhos se encontraram por um instante através da sala de reuniões. Ele viu a dor por trás da fachada dela e sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa ou talvez apenas pena. Mas era tarde demais. Os advogados entraram, os papéis foram postos sobre a mesa. A caneta parecia pesar 1 tonelada em sua mão, mas ele assinou. E então ela assinou, sem uma palavra, sem um último olhar. Estava feito. Com a cabeça latejando, incapaz de encarar um dia de trabalho, Gustavo fez a única coisa que parecia fazer sentido. Ligou para Bianca. Precisava esquecer a noite anterior, precisava se afogar na beleza e na leveza que ela oferecia. E ela estava deslumbrante, como sempre, esperando por ele em seu apartamento moderno e minimalista. O encanto superficial dela era o antídoto perfeito para a profundidade complicada que ele acabara de deixar para trás. Enquanto isso, Beatriz buscava refúgio no único porto seguro que lhe restara, o apartamento de Clara. Assim que a porta se fechou, a armadura ruiu. Ela contou tudo à amiga, a voz embargada de vergonha. Eu me humilhei, Clara. Eu me ofereci a ele. E no fim, nada mudou. O choro veio, convulsivo e libertador. Clara a abraçou, deixando-a esvaziar toda a dor.
Depois de horas, exausta, Beatriz voltou para o apartamento que agora era só seu, um palácio silencioso e vazio. Naquela noite, seu celular vibrou. Uma mensagem de Gustavo. Bia, me desculpe pela noite passada. Não foi justo com você. Espero que fique bem. A mensagem era um soco no estômago. Uma tentativa covarde de limpar a própria consciência. Ela digitou e apagou dezenas de respostas furiosas, mas no fim, apenas desligou o celular. As semanas seguintes se arrastaram em uma névoa de apatia. Beatriz tentava encontrar um novo ritmo, uma nova rotina. Mas uma manhã, ao sentir o cheiro do café, uma onda de náusea a dobrou ao meio. No início, ela ignorou. Estresse. O corpo reagindo ao trauma emocional da separação. Mas os enjoos persistiram, tornando-se companheiros matinais indesejados. Clara, eu acho que tem algo errado, disse ela ao telefone, a voz trêmula. Estou com esses enjoos há dias e minha menstruação está atrasada. Amiga, você está pensando o que eu estou pensando? A voz de Clara era uma mistura de choque e excitação. É impossível, Beatriz respondeu rapidamente, agarrando-se à lógica. Eu uso DIU há anos, nunca falhou. DIUs não são 100% infalíveis, Bia. Nada é. A possibilidade, antes impensável, começou a se instalar em sua mente como uma semente de pânico e espanto. Ela comprou um teste de farmácia, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a embalagem. O resultado apareceu em menos de 1 minuto. 2 linhas. Positivo. O mundo de Beatriz parou de girar. Grávida. Aos 40 anos, divorciada, de uma noite de desespero que deveria ter sido o ponto final. A vida, em sua ironia cruel e imprevisível, havia lhe pregado a peça definitiva. Enquanto isso, Gustavo mergulhava de cabeça em seu novo relacionamento. Bianca era a parceira perfeita para o empresário bem-sucedido, bonita, jovem, sociável e ambiciosa. Eles eram o casal do momento nos eventos sociais, a imagem do sucesso. Ele se convencia de que estava feliz, de que fizera a escolha certa. Beatriz precisava falar com ele, não por esperança, mas por obrigação. Era o pai. Ela ligou. A chamada caiu na caixa postal. Gustavo, aqui é a Beatriz. Preciso falar com você, é importante. Ele não retornou. Ela tentou de novo no dia seguinte. Ele atendeu, a voz apressada. Bia, estou no meio de uma reunião, não posso falar agora. Ela insistiu. É urgente, Gustavo. Ele prometeu ligar de volta. Nunca ligou. A frieza dele, a indiferença, a transformaram de magoada em furiosa. Ele não lhe daria nem 5 minutos de seu precioso tempo. Depois de tudo, a paciência dela se esgotou. Se ele não a atendesse, ela o forçaria a ler. Com os dedos tremendo de raiva e o coração batendo descontrolado, ela abriu o aplicativo de mensagens, encontrou o contato dele e digitou a frase que mudaria tudo para sempre. Gustavo, já que você não tem tempo para me atender, vou dizer por aqui. Eu estou grávida. Ela apertou enviar e encarou a tela, observando a pequena notificação que confirmava a entrega da mensagem. O mundo, mais uma vez, ficou em silêncio, à espera da explosão. E mensagem brilhou na tela do celular de Gustavo, e por um instante as palavras não fizeram sentido. Eu estou grávida. Ele leu 1, 2, 3 vezes. O som da sala de reuniões, onde seu sócio apresentava projeções de lucro para o projeto da usina na Bahia, desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Grávida. Beatriz. Impossível. Com licença, senhores. 1 minuto, ele disse, a voz saindo tensa e estranha. Levantou-se abruptamente, ignorando os olhares curiosos, e caminhou a passos largos para o corredor, o coração martelando no peito. Ele discou o número dela, a impaciência fazendo seus dedos tremerem. Beatriz? Ele disse assim que ela atendeu.
sem nenhum alô. Que brincadeira é essa, grávida? Como assim? E o Jiu? Nós passamos 10 anos sem pensar em filhos e agora, logo agora, isso acontece? A torrente de perguntas saiu atropelada, uma mistura de pânico e incredulidade. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz era fria e controlada, um contraste gritante com o caos que se instalara nele. Não é uma brincadeira, Gustavo. A culpa, se é que existe uma, é nossa. Do Jiu que falhou. Ou talvez o destino tenha um senso de humor doentio. Eu não sei, só estou te contando porque você é o pai. Não se preocupe, não vou atrapalhar sua vida nova e perfeita. A ironia na última palavra era cortante. Mas... Ele começou, sem saber o que dizer. Mas nada. Ela o interrompeu. Eu vou seguir com a gestação e com a minha vida. Só achei que você tinha o direito de saber. E com isso, ela desligou. Gustavo ficou parado no corredor, o celular na mão, sentindo o chão sumir sob seus pés. Ele voltou para a reunião, mas não ouviu mais uma palavra. Sua mente era um redemoinho, um filho, um bebê, com Beatriz, a mulher de quem acabara de se divorciar para viver um romance arrebatador com outra. A situação era tão absurda que parecia um roteiro de filme. Naquela noite, Bianca percebeu a mudança. Ele estava distante, quieto, o olhar perdido no vazio. Aconteceu alguma coisa no trabalho, meu amor? Ela perguntou, passando as unhas pintadas de vermelho em seu braço. Não, nada. Só o projeto da usina, muita pressão. Ele mentiu, incapaz de compartilhar um segredo que nem ele mesmo conseguia processar. No dia seguinte, a primeira coisa que fez foi ligar para Beatriz. Você fez só o teste de farmácia? Ele perguntou, a voz carregada de uma esperança que ele mesmo não admitia. Essas coisas podem dar errado. Você precisa ir a um médico, fazer um ultrassom para ter certeza. Já está marcado, ela respondeu seca. Para hoje à tarde. Um impulso que ele não conseguiu controlar tomou conta dele. Eu vou com você. Quero ouvir o que o médico tem a dizer. Na clínica, o ar era pesado. Eles se sentaram lado a lado na sala de espera, dois estranhos unidos por uma circunstância surreal. Quando foram chamados, Gustavo não perdeu tempo. Antes mesmo de o médico começar o procedimento, ele já estava questionando. Doutor, como isso é possível? Ela usa um DIU há anos. Qual a porcentagem de falha? Existe a chance de ser um erro? Beatriz se encolheu na cadeira, sentindo-se como uma peça em exibição, o corpo e a vida sendo dissecados pela desconfiança dele. Aquele interrogatório a feria, a incomodava profundamente. Senhor, falhas acontecem, embora raras. Vamos verificar, disse o médico com uma paciência profissional antes de se virar para Beatriz. Vamos começar. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som suave do aparelho de ultrassom deslizando sobre a barriga de Beatriz. Gustavo observava o monitor, uma tela preta e branca e granulada que não lhe dizia nada. Ele se sentia um intruso, um espectador de algo que não lhe pertencia mais. E então aconteceu. O médico aumentou o volume e um som rítmico e acelerado preencheu a sala. Tum, 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 tum. Rápido, forte e inconfundível. O som de um coração. Um pequeno, minúsculo coração batendo dentro de Beatriz. Naquele instante, algo dentro de Gustavo se quebrou. O som atravessou sua armadura de ceticismo e lógica, atingindo-o em um lugar que ele pensava ter selado para sempre. A mesma dúvida avassaladora que sentira na noite anterior ao divórcio voltou com uma força brutal. A realidade daquela vida minúscula, uma parte dele, uma parte dela, o atingiu em cheio. Seu transe foi quebrado pela vibração do celular em seu bolso. Ele o pegou instintivamente. Uma mensagem de Bianca. Era uma foto. Uma selfie íntima, provocante, tirada no espelho do quarto, com uma legenda que dizia: "Sua tarde de amor está esperando por você. Venha." O choque foi violento. De um lado,
o som puro e milagroso de uma nova vida. Do outro, a imagem crua e sedutora da paixão carnal. O sagrado e o profano colidindo dentro dele. Sua mente entrou em curto-circuito. A confusão era tanta que ele sentiu uma tontura. A consulta terminou. O médico confirmou a gravidez, estimando o tempo de gestação. Coincidia perfeitamente com aquela última noite. Não havia dúvidas. Gustavo saiu da clínica como um autômato. Ele não olhou para Beatriz, não disse uma palavra. Apenas caminhou para o seu carro, a cabeça girando. Ele deveria ir para o escritório, deveria trabalhar, deveria pensar. Mas ele não conseguia. Ele precisava de uma fuga, de um escape daquela realidade esmagadora. Ele ligou o carro e, em vez de virar à direita em direção à empresa, virou à esquerda. Dirigiu em alta velocidade, o som do coração do bebê ainda ecoando em seus ouvidos, a imagem de Bianca queimando em sua mente. Ele dirigiu direto para o apartamento dela, para a tarde de amor prometida, em uma tentativa desesperada de usar o corpo para silenciar a alma. O apartamento de Bianca era um santuário da modernidade, todo em tons de branco e cinza, com janelas que iam do chão ao teto. Era um cenário perfeito para a paixão que ela oferecia. Intensa, visualmente deslumbrante, mas sem a desordem da emoção profunda. Gustavo se entregou ao que ela prometera na foto, buscando no calor do corpo dela um antídoto para o frio que se instalara em sua alma. Ele fez amor com ela. Mas seus pensamentos estavam a quilômetros de distância, presos em uma sala de ultrassom ao som rítmico de um coração que não era o seu. Depois, deitado na cama de lençóis impecáveis, ele encarava o teto, enquanto Bianca falava animadamente sobre um evento no clube de tênis. Ele apenas assentia, a mente à deriva. "Gustavo, você está me ouvindo?" Ela perguntou, estalando os dedos na frente de seu rosto. "Você está em outro planeta hoje." "O que foi?" Antes que ele pudesse inventar uma desculpa, seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de seu sócio, Ricardo. "Reunião amanhã, 8h. Precisamos definir sua ida para a Bahia. A resistência dos moradores está crescendo. Você precisa ir para lá, passar uma temporada, ser o rosto do projeto e convencer aquela gente a vender. É a fase mais crítica." A usina, o ambicioso e polêmico projeto de energia solar que consumia sua vida profissional. Ele sabia que seria um desafio monumental. A iniciativa era vendida ao público e aos investidores como um marco da energia verde, um passo para o futuro. Mas, nos bastidores, a realidade era mais suja, só ele que não sabia. Para que a enorme usina fosse construída, centenas de famílias de pequenos agricultores e ribeirinhos, que viviam naquelas terras há gerações, teriam que ser removidas. A pressão para que vendessem suas propriedades por valores irrisórios era imensa. Bianca, vendo a expressão séria em seu rosto enquanto ele lia a mensagem, presumiu ter encontrado a causa de sua distração. "É o projeto da Bahia, não é? É por isso que você está tão preocupado." Ele agarrou a desculpa como um náufrago a uma tábua. "Sim, é complicado. Terei que ir para lá por um tempo, resolver as coisas pessoalmente." O rosto dela se iluminou. "Ótimo, eu vou com você. Uma temporada no interior da Bahia, que delícia. Podemos passear também e eu te ajudo a relaxar depois desses dias estressantes." A ideia o deixou desconfortável. Mas ele não tinha energia para argumentar. A presença de Bianca seria uma distração, um escudo contra a solidão e os pensamentos que o assombravam. No dia seguinte, um dever que ele não podia adiar o levou até a porta do apartamento que um dia fora seu. Beatriz atendeu. O clima entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e da memória do ultrassom. "Eu vim avisar que vou passar uma temporada fora", ele disse, sem conseguir encará-la diretamente. "Na Bahia, a trabalho, mas se precisar de qualquer coisa mesmo, é só me ligar."
Ela apenas assentiu, os braços cruzados sobre o peito, como se protegesse a si mesma e a vida que carregava. A confusão dele era palpável. Ele não era o empresário frio e decidido, nem o amante apaixonado. Era um homem dividido, perdido entre dois mundos. O silêncio se estendeu, incômodo. Então, movido por um impulso que atropelou sua razão, ele deu um passo à frente. "Eu posso?" ele perguntou, a voz baixa, o olhar fixo na barriga dela, que ainda não tinha um volume visível, mas que para ele agora continha o universo. "Posso sentir?" Beatriz hesitou por um instante, o corpo tenso. Mas havia uma vulnerabilidade tão crua no pedido dele que ela não conseguiu recusar. Ela descruzou os braços e assentiu lentamente. Com uma delicadeza que a surpreendeu, ele estendeu a mão e a pousou suavemente sobre o ventre dela. A mão dele era grande e quente. Ele fechou os olhos, como se tentasse, através do toque, se conectar com aquele mistério. Beatriz, contagiada pelo momento, fechou os seus também. Por um instante, não havia Bianca, não havia divórcio, não havia dor, havia apenas os três, ali, no silêncio do apartamento. Uma lágrima solitária escapou e deslizou pelo rosto de Beatriz. Ela a enxugou rapidamente, disfarçando, mas ele sentiu o leve tremor do corpo dela. Gustavo abriu os olhos e afastou a mão, subitamente sem graça, como se tivesse invadido um território sagrado. A realidade voltou com força total. "Eu preciso ir", ele disse, a voz embargada. Ele se virou e foi embora, deixando Beatriz parada na porta, a mão dela agora no lugar onde a dele estava, sentindo um calor que não era físico. Ele partia para a Bahia para construir seu império, mas deixava para trás o início de um legado que ele mal começava a compreender. Semanas se transformaram em meses. A barriga de Beatriz, antes um segredo guardado sob o tecido, começou a despontar, uma curva suave e inegável de vida nova. Com ela, um propósito inesperado também começou a florescer. A apatia que a consumira após o divórcio deu lugar a uma energia inquieta. Ela não seria apenas a ex-esposa grávida de um milionário. Ela precisava ser Beatriz novamente. Foi Clara quem lhe mostrou o caminho. "Bia, eu vi isso e pensei em você", disse a amiga, mostrando-lhe o site de uma pequena ONG chamada Raízes Vivas. A organização denunciava os impactos socioambientais de grandes projetos no interior da Bahia e, mais especificamente, lutava contra a pressão exercida pela gigante de energia solar de Gustavo. O nome da empresa dele saltou da tela, mas em vez de dor, Beatriz sentiu uma faísca de indignação. Aonde procurava um consultor, alguém com experiência em design e decoração, para um projeto inovador. Ajudar as famílias que resistiam a vender suas terras a revitalizar suas casas de forma sustentável, usando materiais locais e técnicas que valorizassem sua cultura. Era uma forma de fortalecer a identidade da comunidade, de tornar suas casas mais do que tijolos, mas símbolos de resistência. Era a sua antiga profissão, renascida com uma alma. Sem hesitar, ela se candidatou. Sua experiência e paixão pelo projeto lhe garantiram a vaga. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na poeirenta e ensolarada cidade de Rio das Contas, Gustavo se afundava em um pântano de frustração. A temporada na Bahia se estendia, e a resistência dos moradores era muito mais ferrenha do que seus relatórios em São Paulo previam. Eles não eram apenas caipiras, como Bianca os chamava com desdém. Eram pessoas com histórias, com raízes fincadas naquela terra seca, mas fértil de significado. Bianca, que o acompanhara, estava entediada. O sol que ela tanto queria era forte demais, os insetos a irritavam e a falta de luxo e badalação a deixava impaciente.
Gustavo, por que você simplesmente não oferece mais dinheiro a essa gente e acaba logo com isso? Ela dizia, enquanto folheava uma revista de moda na varanda da pousada de luxo onde estavam hospedados. Ele, no entanto, estava começando a ver as coisas de outra forma. Em suas visitas às comunidades, ele via a dignidade nos olhos de um velho agricultor que lhe oferecia um copo d'água, mesmo sabendo que ele estava ali para tomar sua terra. Ele via a beleza nas casas simples, pintadas com cores vibrantes, e ouvia as histórias passadas de geração em geração. Eram coisas que o dinheiro não podia comprar e que seu projeto, em nome do progresso, iria destruir. A notícia de que a ONG Raízes Vivas havia contratado uma nova consultora para fortalecer a comunidade chegou aos seus ouvidos como um problema menor, mais uma pedra no sapato. Ele e seu sócio, Ricardo, decidiram que a melhor estratégia seria um confronto direto, uma audiência pública na cidade, onde apresentariam os inquestionáveis benefícios do projeto, na esperança de dividir a opinião pública e isolar os resistentes. Beatriz viajou para a Bahia sentindo uma mistura de medo e excitação. Era a primeira vez que viajava sozinha em anos. A cada solavanco do pequeno avião que a levava para o interior, ela sentia o bebê se mexer, como se a encorajasse. Ela não sabia que estava voando direto para o epicentro da Batalha de Gustavo. Seu trabalho era com as famílias, com a revitalização das casas. A audiência pública seria sua primeira aparição oficial, onde a ONG apresentaria seu projeto de resistência cultural. O dia da audiência chegou, quente e tenso. O ginásio da cidade estava lotado. De um lado, os executivos da empresa de Gustavo, de terno e com apresentações de slides polidas. Do outro, os moradores, com suas roupas simples e rostos marcados pelo sol e pela preocupação. Bianca sentou-se na primeira fila, ao lado de Gustavo, parecendo uma flor exótica em um jardim rústico. Quando chegou a vez da ONG falar, uma mulher de meia-idade subiu ao palco improvisado. Gostaria de chamar nossa nova consultora, a mulher que está nos ajudando a provar que nossas raízes têm mais valor que qualquer painel solar. Por favor, recebam Beatriz Almeida. Gustavo congelou. O nome ecoou no ginásio, mas para ele soou como uma explosão. Ele viu quando ela subiu os degraus, a barriga proeminente agora impossível de esconder sob o vestido leve. O ar lhe faltou. Bianca, ao seu lado, virou-se para ele, os olhos arregalados em choque e compreensão. É ela? A sua ex? Mal separou e já está grávida. Ela sibilou, a voz cheia de veneno. Mal ela sabia que o filho era de Gustavo. Mas Gustavo mal a ouviu. Seus olhos estavam fixos em Beatriz. A mulher que ele deixara para trás, a mulher que ele pensava estar segura e quieta em São Paulo, estava ali, no meio de sua guerra, como a líder inesperada do exército inimigo. Beatriz parou em frente ao microfone, o coração batendo forte. Ela olhou para a multidão e seu olhar cruzou com o de Gustavo. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Ela viu o choque no rosto dele, a confusão, a presença de Bianca ao seu lado. A dor a atingiu, mas ela a canalizou. Ela não estava ali por ele, estava ali por aquelas famílias e pelo filho que carregava. Com a voz firme ela começou a falar, não sobre números ou contratos, mas sobre dignidade. Sobre o que significa ter uma casa construída por aquele povo, sobre o cheiro da terra depois da chuva, sobre o direito de pertencer a um lugar. Seu discurso era apaixonado, real. Gustavo a observava, paralisado. A mulher que ele tentara esquecer estava mais forte, mais radiante e mais poderosa do que nunca. E ela estava grávida de seu filho, lutando diretamente contra o maior projeto de sua vida. O conflito entre a razão fria dos negócios e a emoção avassaladora que o invadia começou a dilacerá-lo ali mesmo, em público, sob os olhares de centenas de pessoas. Ele estava em guerra,
mas de repente não tinha mais certeza de que lado do campo de batalha ele realmente pertencia. O discurso de Beatriz caiu sobre o ginásio abafado como uma chuva inesperada no sertão. O silêncio que se seguiu era mais eloquente que qualquer aplauso. Os moradores a olhavam com uma nova esperança nos olhos. Ela havia dado voz à alma deles. Do outro lado, os executivos se entreolhavam, desconcertados. A estratégia deles, baseada em gráficos e promessas de dinheiro, havia sido desarmada pela arma mais poderosa de todas, a emoção genuína. Gustavo continuava de pé, paralisado. A voz de Bianca ao seu lado era um zumbido irritante e distante. Você vai deixar ela fazer isso, Gustavo? Fale alguma coisa, destrua o argumento dela. Senão, a gente vai ter que passar mais tempo aqui nessa terra quente e cheia de mosquito. Mas ele não conseguia. Ele olhava para Beatriz, que agora descia do palco, sendo imediatamente cercada e abraçada pelos moradores, e não via uma adversária. Via a mulher que conhecia as histórias por trás de cada objeto da casa deles, a mulher que chorou quando o cachorro da família morreu, a mulher que agora carregava seu filho, e ela estava radiante. A gravidez e a nova causa haviam lhe dado um brilho, uma força que ele não via há anos. Uma força que ele mesmo, com sua indiferença, havia ajudado a apagar e que, ironicamente, agora florescia em oposição a ele. A audiência terminou em caos. Os moradores, fortalecidos pelo discurso, começaram a gritar palavras de ordem. Nossas raízes não estão à venda. Ricardo, seu sócio, o puxou pelo braço. Precisamos sair daqui. Isso foi um desastre. Na confusão da saída, Bianca o confrontou, o rosto vermelho de fúria. Então era isso, o seu segredinho. Sua ex-esposa grávida aqui, bancando a salvadora dos pobres. Você me fez de idiota, Gustavo. Bianca, agora não, ele disse, a mente ainda em turbilhão. Agora sim, ela gritou, atraindo olhares. Eu não vou ficar aqui para ser humilhada. Cansei deste fim de mundo e cansei dos seus segredos. Acabou, Gustavo. Volto para São Paulo no primeiro voo. Sem esperar resposta, ela se virou e marchou em direção à saída, deixando-o sozinho no meio do turbilhão que ele mesmo criou. Mas ela tinha certeza que ele iria gritar para chamá-la. A partida dela mal o afetou e ela ficou com mais raiva ainda. A mente dele estava em outro lugar. Ele precisava falar com Beatriz. Ele a avistou do lado de fora, conversando com um grupo de agricultores. Ele caminhou em sua direção, mas foi barrado por um senhor de chapéu de couro e olhar severo. O que o senhor quer com ela? Já não fez estrago suficiente por hoje? Beatriz ouviu a comoção e se virou. Seus olhos encontraram os de Gustavo por cima dos ombros dos moradores que a protegiam. Havia uma barreira humana e emocional entre eles. Deixem-no passar, ela disse, a voz calma, mas firme. Eles se afastaram, relutantes, e os dois ficaram frente a frente, o sol do fim de tarde lançando longas sombras entre eles. O que você está fazendo aqui, Beatriz? Ele perguntou, a voz rouca. O que você acha? Estou trabalhando. Encontrei algo em que acredito. Algo maior do que decorar apartamentos de luxo para pessoas que já têm tudo. A indireta o atingiu. A pergunta é, o que você está fazendo aqui, Gustavo? Tentando tirar o pouco que essas pessoas têm? Você não entende. É progresso, é energia limpa, vai gerar empregos. Ele começou a recitar o discurso corporativo, mas as palavras soaram ocas até para ele. Progresso para quem? Ela rebateu, os olhos faiscando. Para seus investidores em São Paulo. E essas famílias? O que acontece com elas? Viram estatística nos seus relatórios? A verdade nas palavras dela o desarmou. Ele ficou em silêncio por um momento, então seu olhar desceu para a barriga dela. Nosso filho, ele sussurrou. Você está se colocando em risco no meio dessa confusão. Um sorriso amargo tocou os lábios de Beatriz.
Pela primeira vez na vida, Gustavo, eu não estou me sentindo em risco. Estou me sentindo viva. E quero que nosso filho nasça em um mundo onde as pessoas lutam por aquilo em que acreditam. Um legado um pouco diferente de uma usina construída sobre a história dos outros. Não acha? Cada palavra dela era um golpe. Ele, o poderoso empresário, estava sendo reduzido a um homem sem argumentos, confrontado por uma verdade que ele tentara ignorar. Ele queria se aproximar, queria tocá-la, mas sabia que não tinha esse direito. Naquela noite, em um jantar tenso com Ricardo e os principais investidores locais, a pressão sobre Gustavo aumentou. Você precisa controlar sua ex-esposa, disse Ricardo entre dentes. Ela virou o símbolo da resistência. A mídia local já está chamando-a de a mãe da terra. Isso é um desastre de relações públicas. Durante a conversa, um dos investidores, depois de algumas taças de vinho, deixou escapar algo que fez o sangue de Gustavo gelar. O bom é que o relatório de impacto ambiental que encomendamos suavizou bem a questão da contaminação do solo. Se os dados reais vazassem sobre os resíduos dos painéis e o efeito no lençol freático, o projeto seria enterrado antes de começar. Contaminação do solo, resíduos. Gustavo sentiu uma onda de náusea. Ele confrontou Ricardo assim que ficaram a sós. Que história é essa de dados escondidos? Você sabia disso? Ricardo deu de ombros. Gustavo, todo grande projeto tem seus atalhos. É o custo do progresso. Você não achou que seria tudo limpo e perfeito, achou? Naquele momento, a ficha caiu. Ele não era apenas o rosto do projeto, era o peão. O tolo útil que acreditava na fachada verde, enquanto a sujeira real era varrida para debaixo do tapete. Ele estava sendo manipulado tanto quanto as famílias que tentava remover. A raiva o consumiu. Raiva de Ricardo, dos investidores, mas principalmente de si mesmo. Ele saiu do restaurante sem dizer para onde ia. Dirigiu sem rumo pelas estradas de terra, a poeira subindo sob a luz da lua. Ele parou o carro em frente à pequena casa onde sabia que Beatriz estava hospedada, uma das casas que ela ajudava a revitalizar. As luzes estavam acesas. Ele precisava falar com ela. Não como o presidente da empresa, não como o ex-marido, mas como um homem que acabara de descobrir que estava lutando a guerra errada, do lado errado, e que a única pessoa que parecia enxergar a verdade era a mulher que ele havia magoado tão profundamente. Ele desceu do carro, o coração na boca, e caminhou em direção à porta. Ele não tinha um plano, apenas uma certeza. Precisava da ajuda dela. Beatriz abriu a porta e o encontrou parado ali, banhado pela luz amarela da varanda, a poeira da estrada em seus sapatos caros. A figura do empresário implacável havia desaparecido, dando lugar a um homem com o peso do mundo nos ombros. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele falou, a voz baixa e carregada de uma emoção que a pegou de surpresa. Bia, eu posso te dar um abraço? A pergunta era tão inesperada, tão desarmada, que quebrou a resistência dela. Ela não respondeu com palavras, apenas deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. No silêncio da pequena sala, ele a envolveu em seus braços. Não foi um abraço de paixão ou desejo, mas de pura e absoluta necessidade. Era o abraço de um homem perdido, buscando um porto. Ele a segurou com força, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de mentiras, e enterrou o rosto em seu cabelo. O cheiro dela, a solidez de seu corpo, era um bálsamo para sua alma atormentada. Quando se afastaram, o olhar dele desceu para a barriga dela. Ele está aí, sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Ele baixou a mão, hesitante, e a pousou suavemente sobre o ventre proeminente. Eu estraguei tudo, Bia. Tudo. E então, as palavras jorraram.
Ele contou sobre a conversa com o investidor, sobre a contaminação do solo, sobre os relatórios fraudados, sobre a manipulação de Ricardo. Contou como se sentia um tolo, um peão em um jogo sujo que ele mesmo ajudou a criar. Beatriz ouvia em silêncio, o choque inicial dando lugar a uma compreensão sombria. A ganância por trás do projeto era ainda pior do que ela imaginava. E Gustavo, o homem que ela sempre via como o mestre do jogo, era também uma vítima dele. Eu preciso ver, com meus próprios olhos, ele disse ao final, o olhar determinado. Preciso que você me leve a um desses lugares, um dos mais afetados. Preciso entender o que eu estava prestes a destruir. No dia seguinte, eles partiram juntos no carro dele, deixando para trás um rastro de poeira e incerteza. A viagem foi tensa no início, o ar pesado com anos de mágoas e meses de conflito. Mas à medida que se aprofundavam no sertão, as barreiras começaram a ruir. Ele perguntou sobre a gravidez, sobre os desejos, sobre os medos dela. Ela, por sua vez, o ouviu falar de suas próprias frustrações, da pressão dos investidores, da solidão no topo. Eles pararam em uma pequena comunidade ribeirinha, um punhado de casas de barro aninhadas à beira de um riacho, que, segundo os relatórios que Gustavo agora sabia serem falsos, seria afetado. Um senhor chamado Zé os recebeu com a hospitalidade simples de quem tem pouco a oferecer, mas oferece de coração. Ele lhes mostrou sua roça, o lugar onde sua família plantava e colhia há 5 gerações. Falou da água, não como um recurso, mas como uma entidade viva, uma mãe que alimentava a terra. Beatriz via um Gustavo que não conhecia. Ele não era o empresário arrogante, mas um homem que ouvia com atenção, que fazia perguntas com humildade, que olhava para o chão com uma vergonha genuína. Ele estava vendo, talvez pela primeira vez, o rosto humano por trás de seus planos de negócios. Enquanto estavam sentados na varanda da casa de seu Zé, tomando um café forte e doce, Beatriz sentiu um movimento súbito e forte dentro de si. Um pequeno espasmo, uma cambalhota interna. Ela prendeu a respiração, os olhos arregalados. O que foi? Gustavo perguntou preocupado. Ele se mexeu, ela sussurrou, um sorriso maravilhado se espalhando por seu rosto. Foi a primeira vez, de verdade. Sem pensar, ela pegou a mão dele e a colocou sobre sua barriga. Fique quieto, ela disse. Eles esperaram em silêncio. E então veio de novo. Um pequeno, mas distinto, chute contra a palma da mão dele. Naquele momento, sob o sol da baía, o mundo exterior desapareceu. Gustavo olhou para Beatriz, os olhos brilhando com uma emoção crua, e ela viu nele, não o ex-marido que a ferira, mas o pai de seu filho, compartilhando um milagre. O medo de se machucar ainda estava lá, mas pela primeira vez, uma pequena semente de esperança começou a brotar ao lado dele. As semanas seguintes foram um furacão. Gustavo usou sua raiva e seu conhecimento do sistema para lutar por dentro. Ele confrontou o conselho da empresa, apresentou as provas da fraude e, com a ajuda de advogados que Beatriz conhecia através da ONG, propôs um novo plano. Um projeto menor, readequado, que respeitava as terras das comunidades e criava um fundo de preservação permanente, gerenciado pelos próprios moradores. O dia de apresentar o novo plano chegou. O mesmo ginásio, a mesma comunidade, mas a atmosfera era completamente diferente. Era um evento de celebração, de reconciliação. Gustavo estava no palco, não como um conquistador, mas como um parceiro. Ele falava sobre responsabilidade, sobre reparação, sobre um futuro onde progresso e tradição pudessem caminhar juntos. Beatriz o assistia da primeira fila, o coração cheio de um orgulho que a surpreendia. Ela se levantou para aplaudir e, nesse momento, sentiu uma pontada aguda e uma onda de calor descer por suas pernas. Ela olhou para baixo em choque. Sua bolsa havia estourado.
O bebê estava chegando semanas antes do previsto. O pânico tomou conta do rosto de Gustavo quando ele a viu. Ele saltou do palco e correu até ela. O que foi? O que aconteceu? Minha bolsa estourou. Ela conseguiu dizer, a respiração curta. O caos se instalou. Em meio à comoção, Gustavo a pegou nos braços e a levou para o carro, abrindo caminho entre a multidão. Ele dirigiu em alta velocidade para o pequeno hospital local, o coração angustiado batendo mais forte que o motor do carro. Ele segurou a mão dela o tempo todo, sussurrando palavras de encorajamento, o medo de perdê-la, de perder o bebê, superando tudo. As horas seguintes foram um borrão de dor, medo e espera. Finalmente, o choro forte e saudável de um recém-nascido ecoou pelo corredor. Quando a enfermeira o chamou, ele entrou no quarto simples e viu Beatriz, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho. É um menino, ela disse, a voz fraca, mas feliz. Antônio. A enfermeira colocou o pequeno Antônio nos braços de Gustavo. Ele era tão pequeno, tão frágil. Ao olhar para aquele rostinho enrugado, para aquelas mãozinhas perfeitas, o mundo de Gustavo se reconfigurou. Todas as batalhas corporativas, os milhões, os projetos, tudo pareceu insignificante. Ele chorou, não um choro silencioso, mas soluços altos e convulsivos de um homem que estava se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Naquele quarto de hospital simples, longe do luxo e do poder, ele entendeu. Seu maior legado não era uma usina de energia solar. Era aquela pequena vida em seus braços. Era a mulher incrível que a trouxera ao mundo. Era a família que ele quase destruiu e que, por um milagre, estava tendo a chance de recomeçar. A luz do fim de tarde na Bahia pintava o céu com pinceladas de laranja e rosa. Um espetáculo diário que Gustavo e Beatriz agora assistiam da varanda da casa simples que haviam alugado. Não era uma cobertura em São Paulo, mas para eles era o paraíso. Meses haviam se passado desde o nascimento de Antônio, meses que pareceram uma vida inteira, repletos de uma paz que ambos pensavam ter perdido para sempre. Eles não voltaram para a antiga vida. Em vez disso, a vida veio até eles. Gustavo, mantendo sua posição na empresa, passou a gerenciar tudo remotamente, insistindo em supervisionar pessoalmente a implementação do novo projeto da usina. Ele queria estar perto. Queria garantir com seus próprios olhos que cada promessa feita à comunidade seria cumprida, que nenhum atalho seria tomado. Sua presença constante ali não era mais a de um supervisor, mas a de um vizinho, um parceiro. A relação entre ele e Beatriz não foi retomada com um grande gesto romântico, mas reconstruída dia após dia em pequenos atos de confiança e cuidado. Nas noites em que ele se levantava para acalmar o choro de Antônio, nos cafés da manhã silenciosos em que seus olhares se encontravam sobre a cabeça do filho, no respeito mútuo que agora guiava cada conversa. O amor que ressurgiu não era a paixão febril do passado, mas algo mais profundo, mais sólido, forjado no fogo da crise e temperado pelo perdão. A experiência transformadora os levou a um novo sonho conjunto. Juntos, eles criaram a Fundação Raízes Vivas, canalizando parte dos lucros do novo projeto e seus próprios recursos para apoiar outras pequenas comunidades. A fundação não apenas financiava projetos sustentáveis, mas ouvia as necessidades locais, respeitando a cultura e o conhecimento ancestral da terra. Beatriz, com sua sensibilidade e experiência, liderava a iniciativa, enquanto Gustavo usava sua visão de negócios para garantir que ela fosse autossustentável e impactante. A alegria deles era palpável. Gustavo se descobriu um pai completamente apaixonado. Ele se maravilhava com cada sorriso, cada balbucio de seu filho baianinho, como o chamava com orgulho. Carregava Antônio em um sling enquanto caminhava pelas vilas, apresentando-o aos moradores
que o recebiam com um carinho genuíno. Ele não era mais o Doutor Gustavo, o empresário de fora. Era o pai de Antônio, o marido de Beatriz, um deles. O pequeno Antônio, com seus olhos curiosos e sorriso fácil, tornou-se o símbolo vivo daquele recomeço. Ele era a prova de que das maiores dores podem nascer as maiores alegrias, de que um erro pode ser o catalisador para a redenção. Ele era o elo que unia não apenas seus pais, mas dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. No coração do interior da Bahia, onde o sol beija a terra e o tempo corre em um ritmo próprio, uma história que começara com a amargura da traição, a dor da separação e a iminência do fim, havia se transformado. Ela floresceu em uma jornada de reparação, não apenas de um casamento, mas de uma comunidade. E provou que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Um amor reconstruído sobre o respeito, uma família unida por um propósito e um legado que não se mede em cifras, mas em vidas transformadas. E aí, gostou dessa história emocionante de amor, perdão e recomeço? Se você se emocionou com a jornada de Beatriz e Gustavo, não guarde só para você. Deixe o seu like para eu saber que você curtiu e quer mais histórias como essa. Compartilhe com aquela pessoa que adora um bom romance, cheio de reviravoltas. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo das próximas histórias que estão por vir. Seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima.